E aí galera do aulalivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e a gente vai continuar tratando aqui sobre a parte de citologia, né? Então o estudo das células. Então tem uma parte muito importante nesse estudo das células que é a parte de membrana plasmática. Então nós já vimos em outros vídeos ali a composição dessa membrana plasmática e nós temos algumas especializações da membrana plasmática que é o que nós vamos tratar nessa videoaula. Então essas especializações da membrana plasmática vão ser importantes porque essas células elas vão desempenhar determinadas funções nas quais essas especializações vão auxiliar o desempenho dessas funções da célula. Então, algumas células, como as que a gente encontra no nosso epitélio ou no epitélio de revestimento de qualquer órgão interno, principalmente, nós vamos encontrar algumas especializações de membranas que estão representadas nessa figura, que são especializações de membranas que vão estar relacionadas com a aderência de uma célula a outra. A gente vai ver que lá na histologia, as células do tecido epitelial, elas são bem coladas uma na outra. E para que elas sejam coladas, aderentes, justapostas uma na outra, a gente precisa que elas tenham algumas especializações de membrana que facilitem e que aumentem essa aderência, essa proximidade entre as células. Então, aqui no caso, as junções oclusivas, junções aderentes, desmossomos e as junções gap são todas especializações de membranas que vão fazer com que essa célula aqui, ó, que está mais no meio, esteja próxima das células que estão adjacentes a ela, ou seja, que estão lateralmente a ela, né, nas laterais dela. E aí, essas junções oclusivas normalmente são especializações de membrana que estão na parte mais terminal da célula, ou seja, mais no ápice da célula, fazendo o encontro de uma célula, do ápice de uma célula com a outra, impedindo que passe substâncias entre uma célula e outra. Lembre que no teu epitélio não pode passar nada livremente entre as células, porque o teu epitélio ela vai ser a primeira proteção do teu organismo. Então essa junção oclusiva ela tranca, ela fecha. Por isso que vem oclusiva, ela vai fechar aquele espaço na parte apical, na parte superior da célula, que é a partezinha então mais em cima, a junção que está mais em cima. As outras junções aderentes, desmossomos e junções gap, vão todas fazer essa junção lateral destas células. Tá? Uma atenção especial para os desmossomos, porque eles apresentam canais proteicos que vão atravessar a membrana desta célula e desta célula, assim como aqui na junção aderente, que está associada a fibras de actina, que são fibras que vão participar de uma contração, ou seja, essas células vão ter um pouco de elasticidade, ou essa junção, essa região da junção, vai ter uma certa elasticidade que vai permitir uma movimentação dessas células neste local. Tá? Então os desmossomos, esses canais proteicos, também vão auxiliar um pouco na comunicação entre uma célula e outra, já que essas células epiteliais elas precisam trocar nutrientes entre elas. Nas junções gap, a gente vai ter, então, basicamente essa interação entre uma célula e outra. Vai ter essa aderência e também a comunicação entre uma célula e outra. Então, os desmossomos vão servir para fixar bem uma célula, como se fosse um velcro de uma célula na outra, e as junções gap vão fazer essa proximidade e também vão comunicar as células que fazem parte dessas junções gap. Então, aqui no caso, bem na parte mais de baixo da célula. Uma outra especialização de membrana que vai ser importante também para células do tecido epitelial são aqui, ó, os hemidesmossomos. Então vamos cuidar bem essas partes de prefixo e sufixo. M é meio, então é um desmossomo pela metade, a metade de um desmossomo. Então esse hemidesmossomo, ele tem também aqueles tubos proteicos e ele vai servir para fixar, para grudar essa célula na parte de baixo do tecido, que é o que a gente chama de uma lâmina basal. Então a lâmina basal ela vai prender, ou o hemidesmossomo vai prender a célula à lâmina basal, ou seja, a parte de baixo da célula ou do tecido, né? Então abaixo do tecido epitelial a gente vai começar a ter o tecido conjuntivo, antes a gente tem uma partezinha que a gente chama de lâmina basal. É onde o hemidesmossomo vai ancorar a célula, então ele vai prender a célula a essa lâmina basal. Tranquilo? Então são algumas das especializações de membranas que nós encontramos, principalmente no tecido epitelial, né? Epitelial de revestimento.
Uma outra, nessa figura aqui, a gente vê mais, né, desmossomos aqui, ó, eles representados bem os tubos proteicos que vão atravessar uma célula ou outra. E uma outra especialização de membrana que está presente também em células epiteliais, que são as interdigitações. Essas interdigitações, ao contrário do que a gente viu anteriormente ali nas junções gap, nos desmossomos, eles não têm canais proteicos. Essas interdigitações vão ser reentrâncias de uma membrana na outra. Então, se eu tivesse aqui duas células, essa interdigitação é isso aqui, ó. São esses dedos que vão entrando entre uma célula e outra, e aí eu prendo bem uma célula na outra, impedindo também que passe substâncias entre uma célula e outra. Então as interdigitações também vão servir ou também serão especializações de membrana que vão estar relacionadas com a aderência, com a proximidade de uma célula na outra. Uma outra especialização muito importante ali, ó, que são as microvilosidades. As microvilosidades são especializações de membrana que vão servir para aumentar a absorção da célula. Primeiro, aumenta a superfície de contato e a absorção da célula. Vejam só um exemplo. Se eu tiver aqui, ó, duas células, essas duas células, se eu tivesse só essa superfície de contato, essa parte aqui de cima em contato com o meio externo, eu teria uma pequena superfície de contato e para que eu conseguisse absorver substâncias, elas teriam que encostar praticamente aqui na minha membrana para que eu conseguisse fazer uma fagocitose ou uma pinocitose. A microvilosidade, elas são, ó, expansões dessa membrana plasmática, são como os dedos que vão ficar expandindo a absorção, a área de superfície dessa célula, e aí elas vão permitir que essa célula faça a absorção de substâncias. Então a microvilosidade, ela está muito relacionada com a absorção de nutrientes. É uma espécie, ou é um tipo de especialização que nós encontramos lá no tecido de revestimento do intestino delgado. Então lá no teu intestino delgado, lá na parte de tubo digestivo, onde tu tem a absorção de nutrientes, essas microvilosidades vão facilitar, vão auxiliar a absorção dos nutrientes que vão chegar lá no teu intestino. Tranquilo? Então, microvilosidades, guarda bem aí, ó, aumento da superfície de contato da célula e absorção. Desmossomos, aderência e comunicação. E as interdigitações, principalmente a aderência, deixar duas células bem próximas uma da outra, impedindo que passe substância entre elas. Tranquilo? Beleza. Dessas especializações todas que a gente comentou até agora, todas elas são para células de origem animal, tá? Então, são células de seres animais ou de indivíduos animais que vão apresentar esses tipos de especialização. Em células vegetais, por exemplo, eu não vou precisar ter uma microvilosidade. Esses vegetais, eles não precisam ficar absorvendo nutrientes porque eles produzem o seu próprio nutriente nessa organelinha aqui, ó, que está o cloroplasto. Então, no cloroplasto, ela vai fazer a fotossíntese, vai gerar sua glicose e ela não precisa ficar absorvendo nutrientes externamente. Nos vegetais vai existir uma especialização de membrana que ela vai ser meio que um faz-tudo e vai ser muito importante para essas células, que serão os plasmodesmos. Então os plasmodesmos, para a gente chegar aqui, ó, aproximando nessa figura, tá, vão ser os espaços que eu vou ter aqui, ó. Isso daqui são os plasmodesmos. Então a parede celular da célula vegetal, ela vem em degraus, em blocos. Então eu tenho um bloquinho da parede e outro bloquinho da parede. Entre um bloco e outro, eu tenho a membrana plasmática da célula passando dentro de um canal que a gente chama de plasmodesmo. Então esse plasmodesmo, ele vai basicamente ter duas funções. Ancorar essa membrana plasmática na parede celular, porque quando essa célula sofrer modificações de tamanho, quando entrar muita água ou quando ela perder muita água, principalmente quando ela perde muita água, essa membrana plasmática ela não pode descolar da parede celular, porque senão essa célula ela não vai conseguir receber nutrientes. Então ela tem que ficar próxima, ela tem que ficar colada nessa parede celular de qualquer jeito, mesmo que ela perca volume quando ela perde água. Então esses plasmodesmos vão ancorar, eles vão prender essa membrana plasmática e aonde tem o plasmodesmo também é um canal de comunicação entre as células que estão adjacentes. Então duas células vegetais, uma do lado da outra, onde eu tenho um plasmodesmo de uma, na célula vizinha também tem um plasmodesmo na mesma região. É um canal, é um tubo. E aí nesse canal vai ancorar a membrana plasmática, vai ficar presinha ali naquele plasmodesmo e vai permitir também a comunicação entre as células vegetais. Elas vão poder trocar nutrientes uma com a outra.
Tranquilo? Então guarda bem, plasmodesmo é uma especialização de membrana exclusiva lá das células vegetais. Tranquilo? Vai permitir a comunicação entre as células e principalmente a aderência da membrana plasmática, vai colar a membrana plasmática na parede celular. Beleza até aqui? Então, plasmodesmos, células vegetais. Mais uma especialização de membrana, na verdade é uma estrutura que existe acima da membrana plasmática, na parte externa da célula e também em células animais, é o glicocálice. O glicocálice é uma estrutura glicoproteica, por isso vem glico de glicídio, de açúcar e mais uma proteína. E esse glicocálice fica na parte externa aqui da célula, ó, vai servir para a comunicação da célula. Basicamente, esse glicocálice vai identificar cada célula do teu organismo. Então o teu organismo ele sabe que aquela célula que está do lado dele, vizinha dele, ela pertence ao organismo, né, como um todo, porque ela tem o mesmo glicocálice que ela. Então esse glicocálice ele serve como uma comunicação. Ele também pode servir para identificar algum hormônio. Então chega algum hormônio, esse glicocálice vai receber, vai ser um receptor desse hormônio. Então esse glicocálice, essa glicoproteína que está presente na parte externa da membrana plasmática, vai ser também uma estrutura, na verdade, dessa membrana, importante para a comunicação e identificação da célula. Tranquilo? Pessoal, foi um prazer imenso e até a próxima aula.